Só na sala, você tinha um conjunto de sofá de 2 e 3 lugares. Você tinha uma estante gigante para caber uma televisão zona com bundão imenso. Dentro era um caixote imenso para caber 7 CDs ali dentro, mais 2 fitas, aquelas fitas que a gente rebobinava com caneta Bic, e vai passando a ser um lugar de convívio social, de convívio com a família. Olá, meu nome é Fernanda, sou sua arquiteta que viveu quase toda essa transformação dos últimos 40 anos. Quase toda porque eu não tenho 40 anos ainda. Mas se você é 30 a mais, sabe do que eu tô falando. Como era a casa aonde você cresceu? E como é a sua casa hoje em dia? Desde os primeiros lares, lá na época dos homens das cavernas, até hoje em dia, as nossas casas ou apartamentos já passaram por diversas transformações. Essas transformações acontecem de acordo com a cultura de cada época e de acordo com a necessidade da gente em relação às nossas casas em cada período da história. Os nossos primeiros lares surgiram porque a gente precisava se proteger dos predadores. Depois começaram a surgir mais necessidades, a gente começou a ter uma cozinha, depois um banheiro. Mais pra frente o serviço braçal foi muito trocado pelo serviço administrativo. Então nosso trabalho administrativo fez com que a gente pudesse trazer o nosso trabalho para dentro de casa, com os escritórios. E pensa comigo, nos últimos 40 anos, com esse avanço tecnológico, com a nossa vida toda voltada para a internet, olha como a cultura da nossa vida mudou. E as nossas casas precisam acompanhar isso. Como nesse nosso vídeo o foco é justamente esses últimos 40 anos, vamos começar lá na década de 80, 90. Naquela época, normalmente os ambientes eram mais espaçosos, eles eram maiores. E uma casa confortável era uma casa com espaço. Nessa época, só na sala, você tinha um conjunto de sofá de 2 e 3 lugares. Você tinha uma estante gigante para caber uma televisão zona com bundão imenso. Você tinha uma mesa de centro grandona bem no meio da sala, outra mesona lateral do lado do sofá. Na década de 90, o pessoal começou a ter computador em casa, que era um trambolho gigantesco aquele computador, né? E também, quem lembra daquele aparelho de som que era a sensação do momento, que era um caixote imenso para caber 7 CDs ali dentro, mais 2 fitas, aquelas fitas que a gente rebobinava com caneta Bic. Imagina que os nossos móveis nas nossas casas, eles tinham que ter espaço para tudo isso que a gente tinha. Porém, desde ali da década de 70 começou a rolar um boom populacional, pelo menos no Brasil, e também a população rural começou a se transformar cada vez numa população mais urbana. Então, além do aumento populacional, ainda até a década de 70 a maioria da população era rural. Hoje em dia eu nem preciso dizer, né? Bom, com isso o valor do metro quadrado aumentou, muita gente teve que dividir o mesmo metro quadrado urbano, o que fez com que a gente precisasse compactar mais as nossas casas. E aí faz com que a gente invente estratégias, né, para adaptar a nossa casa, como por exemplo a cozinha americana, que é a cozinha integrada com a sala. Isso também vem de um processo antigo cultural, que cada vez mais a cozinha deixa de ser só um lugar de serviço, de produção de comida e vai passando a ser um lugar de convívio social, de convívio com a família. Então tem tudo a ver integrar ela com a sala, né? E também nos últimos tempos tem crescido muito a cultura de a gente pedir comida pronta fora de casa, um iFood, por exemplo, ou então de ir de fato comer fora de casa e voltar para casa mais para tomar um banho e dormir mesmo. O que ajuda a deixar as nossas cozinhas também mais organizadas, facilitando essa integração com a sala. Bom, esse processo de urbanização também trouxe outros aspectos que fizeram a gente mudar um pouco o nosso estilo de vida. Um deles é que cada vez a gente está morando mais em apartamentos,
que criam um obstáculo maior entre a área interna e a área externa. Por mais que você tenha uma varanda, mas é uma varanda sua, particular, você não tá de fato do lado de fora, na calçada, convivendo com os vizinhos, vendo seu filho andar de bicicleta, vendo o cachorrinho passar na rua, sabe assim? A gente tá ficando um pouquinho mais isolado do que a gente era antigamente. E lógico que isso também aconteceu por conta do crescimento da criminalidade. O crescimento da criminalidade também é uma consequência do urbanismo. Lógico que tem muitos outros motivos mais profundos pra gente avaliar aí quando a gente fala disso, mas a urbanização também trouxe a criminalidade e a criminalidade faz com que a gente prefira ficar mesmo dentro de condomínios e diminua esse convívio social. Agora, a diferença mais bombástica mesmo, na minha opinião, são as diferenças que vieram em decorrência da internet. Primeiro porque agora a gente consegue fazer de tudo dentro de casa. A internet possibilita essa conexão nossa com o meio externo sem precisar de fato sair de casa. E outra mudança é que muitos objetos, muitas coisas que a gente tinha em casa, agora elas estão dentro do nosso celular ou dentro do nosso notebook, por exemplo. Não sei se você se lembra, mas a nossa sala tinha que ter uma estante imensa para guardar o tanto de CD e DVD que a gente tinha, além daquela fita cassete antes do CD e DVD. E aí, hoje em dia, além da gente não precisar de tudo isso, a gente então se contenta com um painel para esconder os fios da TV, a TV fica pendurada na parede como se fosse um quadro de tão fininha que ela é, e a única coisa que a gente de fato precisa é uma prateleirinha para colocar algum equipamento ali que pode ajudar na TV, como um roteador de internet ou aquele aparelhinho da TV a cabo. Por outro lado, essa coisa do home office cresceu muito com o avanço da tecnologia. Cada vez mais a gente está trabalhando em casa e cada vez mais esse ambiente começou a ser incorporado nas nossas residências. Lógico que com o notebook, sabendo que a gente pode colocar tudo lá dentro, muitas vezes a gente nem se preocupa em fazer um espaço de home office mesmo na nossa casa, a gente acaba colocando o nosso notebook na sala de jantar e trabalhando ali mesmo. Mas se você faz isso, para agora, porque isso, além de atrapalhar seu rendimento no trabalho, também atrapalha o seu descanso em casa. Eu explico isso melhor num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição para você assistir depois. Esse caminho de trabalhar na sala de jantar é algo que tem acontecido muito na nossa casa nos últimos anos. Porque o que acontece? A nossa casa agora, ela tem muito mais funções, a gente tem muito mais usos para um mesmo ambiente. Então, além dela estar ficando menor, ainda por cima a gente está fazendo mais atividades diferentes naquele espaço menor. Por isso, uma solução que ajuda muito e que tem crescido esse caminho da decoração são os móveis multifuncionais. O que é isso? É uma estante que também é uma divisória de ambientes, é uma mesa retrátil, é uma lavanderia que pode virar um espaço gourmet com a mudança de uma porta de lugar, sabe assim? Falando em ambientes, mil e umas utilidades,
Outra mudança muito forte nesses últimos 40 anos foi em relação aos quartos. Há 40 anos atrás, nós passávamos muito menos tempo dentro dos quartos do que nós passamos hoje em dia. Porque muitas vezes tornamos os nossos quartos um módulo autossuficiente, sabe assim? Tem uma portinha que liga ao banheiro diretamente, tem televisão, tem frigobar, tem um computador. Você quer mais o quê? Precisa mais do quê? Precisa mais do like nesse vídeo, do inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e do comenta aqui embaixo se você lembra de outras mudanças que tiveram nas casas que você viveu dos últimos 40 anos, se você tiver 40 ou mais, ou então se você for mais novo, dos últimos anos que você viveu, porque a mudança está sendo tão rápida que com certeza você já percebeu alguma mudança da sua casa de alguns anos atrás para agora. Aliás, lembrei de mais uma mudança, o hall de entrada, que até pouquíssimo tempo atrás esse ambiente era tipo figuração na nossa casa e principalmente por conta da pandemia, depois da pandemia ele ganhou um destaque. Olha, nunca nos últimos 2 anos eu fiz muito mais hall de entrada, sapateira em hall de entrada, do que eu nunca tinha feito nos outros tantos anos que eu trabalhei com arquitetura. De fato, a gente começou a ver a importância deste espacinho de entrada e saída de casa. Então, por mais que depois da pandemia muita gente pare com essa tradição, né, de deixar o sapato na porta de casa, muita gente gostou dessa ideia, adquiriu isso como um costume em casa e mantém. Tanto que eu estou fazendo muitas sapateiras hoje em dia na porta de casa. Mas enfim, então, essa questão de deixar os sapatos na porta de casa, ganchos para pendurar roupas e bolsas, um espaço para chave, celular, carteira, álcool gel, enfim. Então, o hall de entrada é um ambiente que era esquecidinho e agora a gente está valorizando muito mais. E aí, qual a conclusão que eu tiro disso tudo? Que a gente está passando cada vez mais tempo dentro de casa e isso não é legal. Não é saudável, porque nós, como seres humanos, precisamos do convívio social real. Somos seres sociais. Não adianta só vermos as pessoas através da tela do computador. Precisamos encontrá-las pessoalmente. Precisamos do contato com o meio natural de verdade, com a natureza de verdade. Isso é inato de todo ser humano e para sermos de fato saudáveis, para nossa saúde mental, a gente não pode ficar só preso dentro de casa. E aí, como que vai ser no futuro? Bom, eu não tenho como afirmar com toda a certeza do mundo, mas o que me parece é que fazer com que, principalmente por conta da automação, da praticidade que a gente tem na nossa casa, fazer com que a gente saia mais de casa tá culturalmente um pouco difícil. Então eu acho que a tendência, principalmente para os próximos anos, vai ser a gente de alguma forma tentar trazer a natureza para dentro de casa e os amigos, a família também, para conviver mais com a gente dentro da nossa casa. Então eu acho que janelas mais amplas, espaços de convívio para a gente receber mais as pessoas, materiais naturais, formas naturais, cores que remetem à natureza e principalmente trazer a natureza em si, plantas, para dentro de casa. E essa necessidade de a gente olhar para o meio ambiente também não é só uma necessidade de saúde mental nossa particular, mas também por conta da sustentabilidade, por conta de um problema ambiental que a gente vive neste momento. Então, acho que essa mudança, a gente está atrasado para ela, esse despertar para a gente olhar para as coisas, para a gente fazer as coisas de uma forma mais sustentável. Já passou da época de a gente mudar nossas atitudes, nosso jeito de viver. E não acho que vai dar tempo da gente esperar culturalmente isso mudar pra gente adaptar nossas casas, não. Isso vai ter que partir da gente de uma forma um pouco mais radical e positiva. Por isso eu fiz um vídeo explicando como você pode mudar algumas atitudes aí, algumas coisas dentro da sua casa para tornar a sua casa, a sua vida mais sustentável para o planeta. E então, como esse vídeo aqui acabou, você já emenda nesse vídeo, esse próximo vídeo que eu vou colocar o link aqui, vou colocar o link na descrição. E é isso, beijo, fui, tchau!